salve Santa Catarina, muito boa tarde, o Clube da Bola está na área, tá só começando aqui na tela da NDTV Record para todo o estado e também na rede mundial de computadores nesse mundão redondo no ndplay.com.br. Assuntos, temos muitos para conversar, para tratar hoje. As mudanças na Chape, tem desafio complicado na Série A, tem Série B com Avaí e Criciúma. O Tigre venceu na noite de ontem com um golaço do Otero. Tem Série C com Brusque, Figueirense e Barra. Tem a Série D, a 4ª divisão nacional com 4 representantes. Santa Catarina, Blumenau, Jeque e Marcílio Dias. Tem Copa Sul-Sudeste, tem futsal e tem a participação da galera de casa, nossos multi-espectadores. Então eu faço convite, vai aparecer aqui na tela, tipo magia. 48 99191 4706 é o nosso número do WhatsApp. Daí você pode mandar uma foto, uma pergunta para os nossos comentaristas, um comentário, um palpite da rodada, a tua opinião aí sobre como é que tá o teu time, tá andando legal aí nessas competições nacionais, tá parado, tá jogando, tá atuando, manda pra gente aqui que a gente vai estar lendo, vai estar divulgando a sua mensagem aqui na tela da NDTV Record. Quero já pedir o boa tarde dele, Sérgio Badalotti, o Badagol tá aqui. Semana de mudanças, eu vou direto perguntar, além do boa tarde, eu quero saber, Badá, você é um cara que gosta de mudanças ou prefere ficar na sua, na calmaria, de buena, só no suspensório? Muito boa tarde, Sérgio Badá. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, todos ligados do Clube da Bola. Naturalmente, em se tratando de técnico de futebol, eu acho que quanto mais tempo ficar, melhor. Só que quanto mais tempo fica, também desgasta a relação. E aí, às vezes, o ambiente acaba meio que forçando uma mudança. Foi o que aconteceu aqui com a Chapecoense, né? Nem questão de estar fazendo um bom trabalho, um mau trabalho por parte do Gilmar Dalpozo. Inclusive, participei na quinta-feira do pré-lançamento do seu livro. Vai ter um livro muito bacana. Vocês que gostam de livro, esperem o livro do Gilmar Dalpozo, que vai ser muito legal, muito interessante, com histórias engraçadas e também histórias sérias. Vai contar, segundo foi dito lá no lançamento, alguns acontecimentos que acontecem dentro do vestiário e que a gente não fica sabendo. Eu estou curioso para ver, inclusive em relação à sua própria saída da Chapecoense. Então, era inevitável que tinha que trocar, saiu o Gilmar Dalpozo, vem o Fábio Matias e estreia amanhã num jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. Demais, Badá. Legal saber dessa história do livro. Adoro essa resenha do futebol, essas histórias, essas resenhas de bastidores. E se por acaso, Badá, tiver uma história lá assim, uma vez um repórter meio engraçadinho me questionou: você que está começando, Gilmar. Ele olhou pra mim de cima pra baixo, né, Gilmar é altão, olhou pra mim: peraí, eu não tô começando, já tenho 5 anos de estrada. Eu quis dizer, você que é da nova geração. Daí me saí bem, me saí pela tangente ali, ele respondeu a matéria, ficou muito legal. Com a gente também aqui nos estúdios em Florianópolis, doutor Cláudio Caticarte, de olho no Figueira, de olho no Avaí, de olho de tudo que acontece no futebol da capital. Muito boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Jorge Júnior, boa tarde ao Badá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Clube da Bola. Vamos falar da dupla da capital, Avaí e Figueirense, assuntos que não faltam hoje, Mancha. Legal. Curtes uma resenha? Curtes uma resenha do futebol, aqueles bastidores, aquelas histórias, hoje estão muito comuns nos podcasts, né? É verdade, a gente curte muito, né? E aí saem muitas informações que muitas vezes no cotidiano a gente não sabe. Legal. Com a gente aqui nos estúdios também em Florianópolis, ele que entende tudo de futebol e de samba também. Jorge Júnior está com a gente mais uma vez. Alegria te receber, Jorge. Salve, Mancha. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Clube da Bola. Segundo seguido, já vou pedir música no próximo. Vou pedir músicas. Vamos falar de Avaí e Figueirense, a vitória do Criciúma ontem importantíssima em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, essas mudanças na Chapecoense. A gente entender se o Badá está feliz ou não com a chegada do Fábio Matias, que tem uma passagem também aqui na base do Figueirense. Acho que a última grande campanha do Figueirense na Copinha São Paulo é com o Fábio Matias como treinador. Então tem bastante coisa pra gente falar. E já que fala de carnaval e música, até mandar um salve aqui pra dona Solange Adão, uma das ícones do nosso carnaval, que vai ser o enredo dos Protegidos da Princesa no Carnaval 2027. Uma homenagem em vida para quem muito fez pela nossa cultura, pela mulher negra. A Solange Adão, um beijo para ela e parabéns a Protegidos por esse grande enredo do Carnaval ano que vem. Já que você trouxesse uma informação e fizesse uma brincadeira, vou pedir música. Se fosse pedir uma música, que música você pediria?
Hoje? É hoje, agora, de bate-pronto. Essa semana eu tô na fase do Raimundo, dos meus 20 e poucos anos. Que é uma versão, acho que do Fábio Júnior, se eu não me engano. Tá certo, boa escolha. aí, Ó, a gente segue o Clube da Bola falando de Série B. O Tigre entrou em campo na noite de ontem, conquistou uma vitória dramática com direito a golaço de falta nos minutos finais da partida contra o Botafogo de São Paulo. Quem fez o gol foi o Otero, mas o nosso colega, nosso amigo Jâniter Decordes já apelidou de o grande Otero. A reportagem é de Rafael Niero. Uma partida e dois personagens. De um lado, o dono da casa, pressionado pelos últimos resultados. Do outro, o visitante, mas que por aqui já fez muita história. Dentro de campo, o torcedor viu o Botafogo melhor no primeiro tempo, com chances claras de abrir o placar. Primeiro, na cobrança de falta de Gava. E quase teve a lei do ex, no belíssimo chute de Morelli, mas Ayrton foi salvo pela trave novamente. O Criciúma teve pouca criatividade durante todo o jogo e, para piorar a situação, o William Lepo foi expulso no início do segundo tempo. Tudo estava se encaminhando para mais um tropeço em casa, até aparecer Rômulo Otero, que entrou no segundo tempo para fazer um golaço no último minuto de jogo. Criciúma 1-0. No final das contas, os comandantes dos times passaram de papel principal para coadjuvantes e a estrela que brilhou foi de Otero. Os 3 pontos fazem o Criciúma ficar mais perto da parte de cima da tabela de classificação, mas acima de tudo tira um peso enorme das costas do Eduardo Batista, que agora terá uma semana mais tranquila de trabalho, antes de enfrentar o Fortaleza fora de casa na próxima rodada. Pegamos aí uma sequência difícil, né, viagens difíceis, né, e agora descansar e trabalhar com todos ali, né, talvez aguardar o retorno do Jonathan. Então é esperar as voltas deles aí, poder recuperar todos, né, e a gente trabalhar a semana para enfrentar, né, fazer um grande jogo lá no Ceará. Que golaço! Várias observações, né? Primeiro, grande matéria aí do Rafael Niero, sempre em cima do lance, ele faz um resumão do que acontece. Não tem gordurinha, ele traz só o suco da matéria. Golaço do Otero, fazia tempo que eu não vi um golaço desse. E Criciúma com vitória em casa, né? Importantíssimo. Temos números. Antes de um giro com os nossos comentaristas, eu refaço o convite. Você de casa, manda a sua opinião. É torcedor do Tigre? Manda a sua opinião pra gente. Temos números aí, ó. Criciúma e Botafogo. 51% de posse de bola contra 49% do Botafogo, equilíbrio total, né? Igualdade nas finalizações, 12 finalizações para cada lado, chances reais, uma para cada lado, e tá tudo empatado, 15 faltas para cada lado também, uma expulsão para o lado do Tigre, e nessas chances reais, Cláudio Caticarte, o grande Otero, aproveitou, né? Caprichou, foi real demais, porque o gol aconteceu, a rede balançou. Foi muito feliz o nosso amigo Jâniter Decordes, da Rádio Eldorado lá de Criciúma, né? Que falou no grande Otero. Interessante da partida, a gente está vendo aí, foi colocado pela produção um número, o Criciúma terminar com mais posse de bola tendo um a menos, né? Então mostra aí que o segundo tempo o Criciúma buscou bastante essa vitória. Jogo difícil, o primeiro tempo realmente retratou bem aí a matéria do Niero. Botafogo foi melhor, 2 bolas na trave, né? E por isso chances perdidas, quando a gente vê que é bem na cara do gol, né? Mas 2 bolas na trave foram grandes chances também. E a equipe do Criciúma no segundo tempo, apesar de ter um a menos, as trocas do Eduardo Batista sempre foram pensando no gol, né? E aí acabou sendo premiado no final, bola parada decide, e quando tem um jogador como o Otero, que tem a qualidade de um Marcelinho Carioca, de um Juninho Pernambucano, bola acordou a Coruja estava lá já escovando os dentes para ir embora, e aí que golaço, hein? E definiu a partida, importante vitória. Já está chorando aí o Eduardo Batista. O outro jogo é só domingo que vem. Tem uma semana aí, Eduardo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Badá. O Badá no alto da Série A pode analisar também o jogo. Badá, fazia um tempinho aí que eu não via um golaço desse de falta. E também como o Badá entende tudo de dramaturgia, o grande Otero do Criciúma, que golassem quase no finalzinho do jogo.
importante para o Criciúma essa vitória em casa. A turma da banda lá do Criciúma deve estar tocando até agora no sul do estado. Foi uma baita vitória e da maneira como aconteceu, né? Eu não assisti o jogo, mas li bastante sobre o jogo. E parece que, novamente, o seu Cláudio Tencati não é muito adepto a atacar, né? Por aquilo que eu observei aí, parece que estava satisfeito com o empate em 0-0 e o castigo. Isso que jogou quase todo o segundo tempo com um homem a mais. Se fosse para cima, pensar em vitória, talvez tivesse vencido o jogo, né? Mas ele é assim, né? Ele é bem conservador, o seu Cláudio Tencati. Primeiro não perder, depois, quem sabe, ganhar. E o castigo veio nesse golaço. E aí a importância de ter alguém que bata bem falta. A bola parada, seu Marcelo Mancha decide Copa do Mundo. E tem que ter alguém que tem que treinar a cobrança de falta. Hoje não treinam tanto, mas o cara que sabe bater a falta... Nós temos aqui na Chapecoense o Jean Carlos. Ele já fez um bonito gol de falta que foi contra o Vasco da Gama no empate 1-1. Foi a segunda rodada da Série A. Mas, por exemplo, contra o Vitória, domingo passado aqui, teve 2 faltas do lado da área no ataque da Chapecoense, uma em cima da linha, e o seu João Vitor, esse que era do Avaí, conseguiu bater as 2 em cima da barreira. Todo mundo dentro da área e o cara me bate as 2 faltas na barreira. Então tem que caprichar. E, aliás, Chapecoense essa semana anunciou o Ricardo Chuva. Ele já trabalhou aqui na comissão do Humberto Louser. Ele vem para trabalhar especificamente bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Esse tipo de falta aí é uma função importante num clube, porque a gente viu aí ontem o Criciúma, o jogo estava empatado e o Otero fez este baita gol e deu a vitória para o Tigre. Por isso que o Badá é o Badá, né? Num comentário ele levantou 3 ou 4 assuntos diferentes. Primeiro, a história da cobrança de falta, né? Vou perguntar para o Jorge. Me fugiu o sobrenome do Marangoni? Marangon. Ex-Palmeiras, seleção. Isso, Corinthians Corinthians. Ele contou aí num podcast esses dias que ele acabava o jogo, ele convidava o goleiro, né, para treinar umas faltas. E se não tinha um goleiro, ele botava uma camiseta, uma toalha na trave. A exemplo do Zico, ia lá, ficava lá treinando durante minutos, quase 1 hora. Por isso que era um grande batedor de faltas. Badá lembrou da chegada do Chuva para treinar só essa parte no campo que eu acho muito importante bola no jogo, parada. Nós dizendo, no time, bola parada, muito importante. Dias molhados, né? Não pode ter campo molhado com ele, tem campo molhado com ele. Você acha que o Eduardo Batista estava pressionado? Tava. O Criciúma tinha tido um empate em casa com o Atlético, né? Isso. E depois tinha perdido no começo da semana para o Goiás, então era um resultado que precisava para tirar essa pressão em cima do Eduardo Batista. Eu acho que o Criciúma tem um elenco bem considerável para a Série B, um elenco que tem condições de subir, mas não estava apresentando um bom futebol. Estava claudicante, digamos assim, essa largada do Criciúma aí na Série B do Brasileiro. Mas esse gol, vim conversando com o Cláudio, esse gol me lembrou muito Juninho Pernambucano. E tem um lance que apareceu para mim no Instagram essa semana, que é uma falta do Lyon. Aí na barreira tá o Eto'o e o Messi. E o Juninho tá no lado, perto de onde estava o Otero. Aí aparece a legenda assim, ó, o Eto'o fala pro Messi, olha pro gol que tu vai ver um golaço. Aí a bola vai lá, sobe e desce na gaveta, assim como fez essa do Otero. Um baita de um gol. Essa semana a gente teve o gol do Julián Álvares, do Atlético de Madrid contra o Barcelona, também de falta. Tem saindo os gols de falta fora do Brasil, né? Os Bolossai do Liverpool. É um cara que bate muito bem na bola também. Mas é importante a gente não estar vendo gol aqui. O Otero, então vem esse... Eu estava falando pro Cláudio, eu estava vendo até os 49. Assim, 0-0. Vou ver outra coisa. Saí do quarto. Aí depois vejo no celular, o Criciúma ganhou de 1-0, uma chamada na TV, 1-0. 1-0, o jogo ia acabar. E acabou com um gol de falta do Otero, um baita de um gol. Vitória importantíssima para o Criciúma, que está vivo, está subindo na tabela aí. E é para dar um pouco mais de moral para o Tigre também. E o Otero, com todo o trocadilho do Jânio ter feito do grande Otero, tem a sua semelhança. Negro, baixinho, e faz as pessoas talentoso. Comemorarem e rirem. Distribui alegria. Exato, distribui alegria. 3 detalhes rápidos desse jogo. Um, que o Cláudio Tencati, quando entrou em campo, foi super aplaudido. Quase 10 mil torcedores no Heriberto Rios. Outra questão é que o Eduardo Batista, muito pressionado, ele poupou alguns jogadores que ficaram no banco de reserva. E o terceiro, o Badá, foi cirúrgico. O Cláudio Tencati não gosta, tem, acho que, alergia a tentar vencer fora de casa. O que fez ser a equipe do Botafogo foi uma grandeza. O torcedor de outras equipes tem a rivalidade, eu sei que tem, com o torcedor do Criciúma, com o Tigre, mas quando o Criciúma lá atrás fez aquele chamado, estava na Série B do Catarinense, se não me engano, fez aquele chamado, precisamos da torcida, o torcedor apoiou
E até hoje a gente viu aí, na sexta-feira à noite, 10 mil torcedores no Heriberto Wilson, quase 10 mil torcedores. Olha só, a gente sai um pouco dos gramados para falar sobre um personagem muito especial que tem a ver também, claro, com o nosso futebol. No ano em que Zunino completaria 80 anos, a família do ex-presidente do Avaí fez uma homenagem, o lançamento da biografia de João Nilson Zunino, intitulada Zunino, Além da Medicina e do Futebol, a obra que aborda a trajetória de uma personalidade que fez história na capital catarinense e em todo o estado, né? Vamos ver a reportagem. Amigos e familiares reunidos para reverenciar uma história de sucesso. A biografia de João Nilson Zunino, médico e empreendedor, foi lançada na última quinta-feira em Florianópolis. Muito especial, é uma noite de uma alegria imensa, uma satisfação, é um sonho sendo realizado, é um sonho que começou na minha infância ouvindo as histórias do meu pai, já vendo ali que ele tinha muitos elementos muito interessantes, que depois ele também comprou a história de ter a biografia contada. Ele marcou sua trajetória em todos os campos, né, em que ele atuou. E por isso acreditamos que é uma personalidade realmente digna de uma biografia, né? A obra Zunino, Além da Medicina e do Futebol, reconstrói a trajetória de um personagem decisivo para Florianópolis. Zunino foi protagonista na consolidação de estruturas importantes, como o Laboratório Santa Luzia, a Clínica Imagem e o Hospital Baiaçu. A trajetória de sucesso como médico e empreendedor se estendeu também ao esporte. Como presidente do Avaí, Zunino marcou época, com resultados expressivos dentro do campo e avanços importantes fora das quatro linhas. O primeiro mandato foi muito difícil, ele não conquistou nenhum título, mas ele organizou o clube com, né, padrões empresariais, e aí os resultados vieram porque uma das características dele também era a persistência, né? E com essa persistência ele acabou liderando o Avaí nessas conquistas. Com Zunino na presidência, o Avaí voltou à Série A após 29 anos. Encerrou jejum de títulos estaduais e obteve a melhor campanha da história do futebol catarinense na Série A, com a 6ª colocação em 2009. Ele era, sobretudo, abnegado ao Avaí como torcedor, como conselheiro, mas ele gostava de resultados exitosos, né? Então cobrava a cada partida, a cada campeonato. Meu pai tinha uma combinação rara que envolve inteligência, capacidade, força de trabalho, capacidade de agregar pessoas. E é todo um conjunto que a gente retratou bastante no livro, não só dos grandes feitos, mas também do ser humano, do contato com o outro ser humano. Ah, legal demais, eu tive a oportunidade, né? Peguei toda a trajetória do presidente João Nilson Zunino no Avaí, né? A chegada dele até o último dia, quando ele passou o cargo. Ainda não li o livro, né? Acabou de sair, saiu na última quinta-feira, mas com certeza quero ler essa história aí. Conta a história. Ele nasceu em Tigipió, interior de São João Batista, se eu não me engano, e veio para cá para estudar e criou toda essa história. Jorge Júnior, você tem uma história com o presidente João Nilson Zunino, saudoso presidente, né? Verdade, Márcio Zunino foi o tema do meu TCC em 2010. Ele ficou a trajetória de João Nilson Zunino no comando do Avaí. Foi no momento que o Avaí estava na Série A, as obras da ressacada de melhoria, ele ficava muito indignado que o Miguel chamava de puxadinho, lá o setor coberto que ele estava construindo naquela época, lá e melhorando a ressacada. Mas o meu TCC na faculdade foi sobre o Zunino. Tive lá o primeiro semestre inteiro conversando com ele, muita entrevista, até deixar tudo de pé. Um cara muito legal, sempre foi muito solícito. E também, além disso, né, a família Zunino morava na Rua Tomás João dos Santos, que é a rua da minha avó. Então, o pai do Zunino me viu crescer quando eu era pequeno. Às vezes a bola caía na casa deles, aí tinha que pedir para pular o muro e tal, para pegar e tal. Mas tem uma história muito legal com o Zunino. Até uma vez meu pai ajudou o pai dele e, pela ajuda, o Zunino deu uma camisa oficial do Avaí para meu pai, como retribuição pela gentileza que meu pai fez em ajudar o pai dele, que estava um pouco mais idoso na época e tinha caído e tal. Então, tenho muitas memórias boas com o seu Zunino.
É um cara que mudou a história do Avaí. Ele mudou a história do Avaí, sem sombra de dúvidas. De doutor para doutor Cláudio Caticati, você conheceu também o João Nilson Zunino, né? A gente, é claro, sempre aborda essa história dele no futebol, que é o tema que a gente trabalha, mas ele foi revolucionário na medicina. Foi revolucionário como, né, dirigente na área médica, como no futebol também. E ele não começou bem, né? A gente que fez o podcast lá do Clube da Bola, com a Daniela, lembramos bem da situação em que até a torcida rival do Figueirense, com os fracassos iniciais, que é normal, tá entrando no meio, né? E aí a faixa Fica Zunino que fez com que eu vou vencer essa faixa aí, e foi um dos maiores dirigentes de futebol de Santa Catarina. Só para não deixar o Badá de fora desse papo, pedir para botar o Badá no telão aí, o Badá que também vivenciou toda a época da presidência do Dr. Zunino à frente do Avaí, um dos personagens que marcou a história do nosso futebol, né, Badá? Ah, com certeza, era gente boa demais, né? Claro que eu não tenho boas recordações de um certo jogo em 2009, mas foi o fatídico 6-1, né? E aí nós transmitimos, né, Mancha? A Record transmitiu a final, aquela do 6-1. E no domingo de manhã nós tínhamos um programa ao vivo aqui, inclusive com o saudoso Rafael Hensel, nosso Roberto Bortolanza, o Ninja, estava junto conosco. Nós fizemos um programa das 10 ao meio-dia, ao vivo lá da Ressacada, e o doutor Zunino ficou 1h15 conversando com nós, cara. Mas assim, muito atencioso, muito educado, chamava a gente pelo nome, né? Eu me lembro, me chamava atenção, ele me chamava, não, Badá. Repetia várias vezes, Badá, tu tem que entender. Eu me lembro de um fato curioso, que naquela decisão lá, o Ney Maidana era o presidente, e o Ney Maidana não tinha uma superstição de não acompanhar o time nos jogos, ele preferia ficar em casa, ele não estava lá. E aí o seu doutor Nilson Zunino, com a sua experiência, o Ney Maidana era um guri ainda, né? Ele falou, ô presidente Neizinho, tu tinha que estar aqui, decisão, o presidente tem que estar junto com o clube, superstição não ganha jogo, e aquilo virou uma brincadeira assim que divertiu todo mundo. Mas eu tenho ótimas lembranças do seu João Nilson Zunino, com exceção do resultado da decisão. O Chapecoense ganhou ainda, o negócio foi a volta, né, Padre? O problema foi a volta. Tá certo, vou fazer o seguinte, tem mensagem. A produção já separou algumas mensagens da galera. Ó, Aldroy, nosso parceiro. Aldroy. Tá ali, coletinho da Sesc. Vai ser ressacada no fundo aí? Parabéns a todos pelo programa, muitas informações do esporte. Só tem feras aí. Cláudio, é show de bola. Legal demais a mensagem. Vamos pra próxima? Tem mais uma aí, tem uma... o Aldroy, a gente já leu, tem uma mensaginha chegando aí. É Rio do Sul ali. Opa! Tá aí. Era Rio do Sul? Acho que é Rio do Sul. Rio do Sul apareceu na nossa imagem aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Santa Catarina. Com certeza. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ó, chamar o Heitor, porque o Avaí entra em campo pela Série B. O jogo é hoje. O Leão da Ilha defende a invencibilidade diante do Sport. Jogo difícil lá no Recife. O Heitor Machado chega com as últimas do Leão. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todos que nos acompanham no Clube da Bola. O Avaí tem um jogo super importante hoje contra o Sport, 6 horas na Ilha do Retiro. O Leão vem de 3 jogos de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, vitória contra a equipe do Juventude na estreia, vitória contra o CRB na segunda rodada e o empate contra o Operário lá na semana passada no estádio da Ressacada. O Avaí teve problemas de logística para chegar no Recife, a viagem foi de Chapecó, passando por Guarulhos, depois Recife. O Avaí atrasou para chegar em São Paulo, acabou perdendo a conexão, chegou a solicitar à CBF a mudança da data do jogo de sábado para domingo, mas a partida está mesmo mantida para hoje, lá na Ilha do Retiro. O técnico Cauã de Almeida tem desfalques importantes, Daniel Penha e Wenderson, com lesões musculares, estão fora da partida, e o uruguaio, o atacante Felipe Avenatti, foi liberado para resolver questões pessoais no seu país de origem. 6 horas, a bola rola, Sport e Avaí, em caso de vitória, dependendo de uma combinação de resultados, o Leão pode assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês e um ótimo programa por aí. Valeu, Heitor. Forte abraço. O Heitor falou aí da logística do Avaí para chegar até Recife. Olha só, o Avaí ficou na bronca com a CBF pelo fato de o jogo contra o Sport não ter sido adiado
Leão da Ilha chegou em Recife apenas no final da tarde de ontem, pouco mais de 24 horas antes da partida, e não conseguiu fazer o treino que estava previsto, na preparação que ele queria fazer. Vamos dar uma olhada aí na nota do Avaí. A delegação do Avaí foi fortemente impactada pela pane aérea havida em São Paulo nesta quinta-feira, dia 9, tendo permanecido no aeroporto de Guarulhos durante todo o dia, sem condições regulares de acomodação e transporte. O treino previsto para ocorrer hoje, dia 10, no caso ontem, em Recife, Pernambuco, teve que ser cancelado. A delegação foi forçada a permanecer na capital paulista e treinou no CT do Corinthians pela manhã. A delegação do Avaí... daí a gente está lendo aqui de novo a notinha aí que o Avaí publicou. Você que está acostumado, a viajar de um lado para o outro, a atravessar fronteiras, é complicado, né? Eu vou mais a Los Angeles, é um bairro ali na Palhaça. Mas é o seguinte, Mancha, foram mais de 142 voos ontem que estavam atrasados, impactou toda a malha aérea ali em São Paulo. O Avaí teve que ficar em São Paulo, treinou no CT do Corinthians, e eu vi, inclusive, no Instagram do Pedro Costa, o diretor executivo do Avaí, pousou o avião às 5h35 da tarde ontem, um pouquinho mais do que 24 horas. E aí, ali no regulamento da CBF, aí não tem o que adiar. Olha que o Fla-Flu foi adiado para domingo, né? E o Avaí tem esse jogo importantíssimo, difícil. Sabe quem é o treinador do Sport interino? Quem? Márcio Goiano, lembra do Márcio Goiano? Zagueiro, né? A maior panturrilha do futebol catarinense. O Márcio Goiano, ele foi um dos pioneiros em cortar a meia, né? Hoje a turma corta a meia, né? O Márcio já cortava, porque na época o elástico era aquele elástico que até marcava, né? Não passava na panturrilha do homem. Não tô brincando, não, é sério. A panturrilha dele era do Incrível Hulk, realmente. Mas é um jogo dificílimo, né, para a equipe do Avaí, com os desfalques. O Avenatti teve um problema grave pessoal e ficou fora do jogo contra a Chapecoense, ficou fora desse jogo com o Sport pela Série B. É um time que ataca bastante. O Christian Barleta jogou no Joinville, atacante lá da equipe do Sport. Tem o Cleison, que jogou no Corinthians, no Mirassol. Mas o Avaí tem que fazer aquele jogo coletivo que ele está acostumado a fazer ali com o Cauã de Almeida. Marcação em linha alta, o Pena vai fazer bastante falta, mas eu acho que o Paulo Vitor vindo mais para trás, o Luiz Henrique fazendo uma função lá na frente e o Avaí sendo competitivo, pelo menos um ponto vai valer a pena hoje lá em Recife. Vou pedir pro o Jardel, que está cortando, né? Jardel, colocar a gente na câmera, aquela câmera que aparece todo mundo. Câmera close. A câmera, não é close, não é brincadeira, não. Márcio, não tô brincando, né? É a antiga batata da perna, a panturrilha. A do homem era tão larga que na época tinha que cortar a meia atrás para ela subir. Porque hoje a tecnologia do uniforme é diferenciada, né? Hoje tem ela se adapta ao formato da perna. Elástico. Mas nas antigas, rapaz, a gente ia lá no treino, pra acompanhar o treino, né? E ele cortava com a tesourinha ali, o massagista chegava com a tesourinha para dar uma cortadinha para passar a meia na panturrilha do homem. Resenha fera, hein? O Márcio é o Resenha fera. Ele aqui no Clube da Bola. O tic-tac alvinegro 2010. Tem camping, dá uma olhada no provável camping. A escalação aí do Avaí para esse importante jogo. Léo Aragão no gol, com o Alisson na direita, o Alisson e o Baldini formando a dupla de zaga e o Douglas Teixeira na esquerda. Paulo Vitor, Zé Ricardo ali na proteção, Luiz Henrique, Jean Lucas, Taylor e Wallace França na frente. Tem uma mudança aqui do Paulo Vitor e do Luiz Henrique, não tem não na posição? Tem, o Paulo Vitor. Explica pra gente, doutor Cláudio Caticati. Porque quando o Penha tá na equipe, né, e aí o Luiz Henrique vai para a posição do Paulo Vitor, né, e aí o Penha vai para a posição do Luiz Henrique. Claro que você perde um jogador de força, de agressividade por dentro, né, o Penha vai fazer muita falta, ele potencializa o jogo do próprio Jean Lucas, né, que não fica sozinho nesse protagonismo. O Taylor acaba sendo um gatilho, né? Um jogador pelo lado direito, que dá essa amplitude, jogador de velocidade. Vai fazer falta, mas o Paulo Vitor é um volante que dá uma dinâmica também ao meio de campo. Perde ofensivamente, mas ganha defensivamente o time do Avaí. Jorge Júnior, você mudaria alguma coisa aí quando você olha essa provável escalação do Avaí? O time do Avaí é esse mesmo, mas não tem muito o que mexer, até porque as peças que estão à disposição não são de grande qualidade no banco de reserva. Então, o Cauã de Almeida está botando um time que pode dar uma sustentação defensiva, ter um pouco mais de pegada e menos ímpeto no ataque, justamente porque não tem o Daniel Penha e está jogando o Luiz Henrique naquela função ali. E eu acredito que deve jogar até com dois na frente, o Taylor e o Wallace França. O Taylor mais pela direita ali para puxar os contra-ataques, porque tem o Sport chega com essa... Joga em casa, mais faceirinho. O Avaí tem condições de superar o Sport,
Eu lembro lá em 2024, aquela vitória de 2-1 do Sport lá. De virada. Com o Avaí com um jogador a menos, um rolo, o Sport com um jogador expulso, uma coisa assim, lá na Ilha do Retiro. Então o Avaí tem condição de se manter ali no topo. O Avaí hoje está no topo da tabela, está entre os primeiros no G4 da Série B e tem condição de fazer um bom resultado hoje à noite, né? 6 da tarde já é à noite, né? Lá na Ilha do Retiro. E esse é o time mesmo, mas eu acho que até mexendo, assim, o lateral direito tem ali o Alisson e o Gasolina, mas o Gasolina não tá pegando no tranco, não tá pegando, não tá aditivado no Gasolina, mas acho que o time do Avaí é esse aí mesmo e torcer para o Avaí fazer um bom jogo e... Tô vendo ali o 43, o Taylor, que eu chamei de Tylon esses dias, mas também, olha ali a grafia, o telespectador vai me ajudar, né? Não, mas a gente chama de Telho. É um H, é Y, é 2 L's, daí confunde o apresentador na boca de Miguel Livramento seria Telho. Taylor. Ó, vamos dar uma olhadinha como está a classificação da Série B, coloca na tela pra gente aí, Jardel. Nosso diretor Jardel já deu play lá. Goiás tem a turma dos 7, né? Goiás, Avaí, Operário e o Criciúma agora também com 7 pontos, o quarteto inicial ali. Depois Botafogo e Náutico com 6. O Ceará. Ceará. Ficou Ceará ali um errinho de digitação. O Vila Nova e também o Atlético de São José. Aí ele me quebra. Aí complica a apresentação, né? O programa vivo é assim, errinho de digitação, aquela digitação rápida. E o Atlético de São João del Rei, turma dos 5, o Sport, o adversário, fecha a primeira página, tem 4 pontos. Do lado de lá, não vai ser fácil continuar, Badá. Vou pedir ajuda pro Badá. O Londrina, São Bernardo e Fortaleza com 4, o CRB tem 2, Novo Horizontino 2 e o Cuiabá também 2 pontos. Depois a Zona Vermelha. Ó, o programa ao vivo é assim, Zona Vermelha, Ponte Preta, América Mineiro, Juventude e o Atlético de Goiânia. O Dragão de Goiás ainda não pontuou nessa competição. Deixa eu ir pra Chapecó, perguntar pro Badá. Fora o Ceará. O que é... Ceará, agora tá certinho ali, ó. Agora tá certinho, já corrigimos. Fora o Ceará no início, já tá certinho. O que te chamou a atenção quando se dá uma olhada nessa tabela Badá? Na parte de cima, na parte de baixo, algo que surpreende? Olha, Mancha, ainda é muito cedo, né? Ainda é muito cedo, 3 rodadas, vamos para a 4ª agora. Mas o que me chama a atenção é o lanterninha ali, ó, 20º colocado, Atlético de Goiás, que é o time comandado pelo Eduardo Souza, né? Aquele que era do Bar. Não está tendo vida fácil. E digo mais, eu acho que tem vida curta lá no Atlético de Goiás, porque lá a cobrança do presidente é maior do que o do presidente aqui de Chapecoense, aquele Adson Batista lá. E fora isso, o Juventude, que desceu da A, também é uma decepção. A Ponte Preta, com seríssimos problemas financeiros, é candidatíssimo a rebaixamento. O Novo Horizontino não começou bem, que é um clube que já bateu na trave ali 3 anos seguidos. Aí o Fortaleza também não começou bem, agora começa a melhorar. O Goiás é uma afirmação, a gente já sabia. O Avaí eu acho que está surpreendendo. Esse time do Operário está fazendo uma boa campanha, só que conversei com uma pessoa que é ligada lá ao Operário. Lá eles não têm essa ansiedade de querer subir. Parece que eles assim se dão por satisfeitos estar na Série B, viu? Não sei, vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. O Ceará também se esperava mais, o Sport está sem treinador. Aliás, o Sport fez um convite para o Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo recusou, porque tinha uns compromissos aqui em Chapecó. Se o Gilmar Dalpozo quisesse, ele já poderia estar no Sport Recife e poderia, inclusive, estrear hoje contra o Avaí. Mas recusou o convite, quer descansar uns dias aí. Mas está muito cedo ainda, Mancha. Eu acho que vai mexer muito essa tabela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ô, Badá, você já ouviu aquela expressão, até pedi para deixar um pouquinho a tabela e o Badá na tela aqui, tem uma expressão muito usada na psicologia que diz que o corpo fala. Então, sem palavras, só uma expressão do Badá. Sente saudade da Série B quando vê uma tabela bonita dessa na tela do Clube da Bola? Expressão de Badá diz tudo, sem saudades da Série B e tá certíssimo. Palpitômetro de Esporte Avaí é o palpite da galera do Clube da Bola. Você pode mandar o seu aí de casa também para esse jogo Esporte e Avaí lá no Recife. Eu fui de 2-1 pro Leão. Cláudio Caticarte quer empate, não quer emoção pro lado do sul da ilha, 1-1. Mesmo palpite do Kaká, também um empate 1-1. Também o Badá vai de 1-1. O Jorge vai de vitória do Leão, 2-1, eu tô com ele. Especifica o Leão, né? O Leão da ilha é nosso, tá certo, os dois são da ilha. E o Emerson, 2-0 pro Leão,
da Ilha do Retiro. Você está confiante, Jorge Júnior, numa vitória do Avaí aqui no palpitômetro do Sicredi? Eu acho bem possível a vitória do Avaí na partida de hoje, mas justamente porque a gente tem visto nessa largada de Série B o time do Avaí muito concentrado e se doando muito nos jogos. Eu acho que isso é fundamental para um time que quer buscar um acesso, quer buscar uma boa colocação, porque o Avaí está cheio de problemas, não vale nem repetir tudo, dinheiro, tem investidor para entrar, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mas é um time que dentro de campo está se doando. Lógico, na Copa do Sudeste tinha um desastre completo, né? Nenhuma vitória até agora, jogando mal pra caramba nos jogos, mas a Série B o Avaí está se entregando totalmente. Então acho que, por isso, eu acho que é possível conseguir uma vitória lá na Ilha do Retiro, principalmente apostando nos contra-ataques e considerando aí que o Wallace França é o artilheiro do Avaí com 2 gols. E o Avaí não é o único time na Série B que não sofreu nenhum gol até agora na competição. É 0, a defesa está 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido e 3 marcados no ataque, 2 deles do Wallace França, que vai ter a sua chance agora na Série B. Ele teve no meio de semana pela Copa Sul-Sudeste e agora na Série B, quem sabe, começando a titular, ele possa aí desempenhar com a ajuda do Taylor, né? Do Telho. Para fazer um golzinho aí e o Avaí buscar essa vitória. Por isso que eu botei 2-1. Acho que dá para o Avaí buscar essa vitória aí. Tá certo. Olha só que legal. Estreou hoje pela manhã um quadro no jornal impresso ND que circula aqui na Grande Florianópolis. E também, claro, na versão digital. Dá só uma olhadinha no convidado dessa primeira edição. Saca só. Então, quando você entra, como você citou, no Maracanã com 100, 110 mil pessoas, que na época eu joguei algumas partidas assim, até mais, e você vê, você está ali no Maracanã com a camisa 10 do Flamengo, uma camisa que representou e representa tanto no futebol do clube, que é a 10 do Zico, e você vê aquela arquibancada gritar o seu nome. Então aquilo ali é o momento que você arrepia, que você, a única coisa que você quer ali é dar alguma coisa em troca para aquelas pessoas, para aquela torcida. Mas eu vivi etapas da minha vida que eu guardo com muito carinho, né? Então o futebol me proporcionou isso. Me deu muitas coisas que eu não imaginava quando era um menino lá em Vila Velha, não tinha nem a dimensão do alcance que poderia ter acontecido na minha vida, né? Então foram 11 anos de Flamengo, foram praticamente 11 temporadas de futebol europeu. Então são marcas que eu guardo com muita satisfação, com muito orgulho mesmo. Tá aí o anjo loiro da Gávea. Tô aqui com a edição de hoje. Vou mostrar a capa aqui, mas quero mostrar realmente o que tem aqui dentro. 2 páginas de entrevista feita pelo Jorge Júnior. Foi até o escritório do Sávio aqui em Florianópolis. Norte da ilha? Jurerê, né? Eita, Jurerê. Jurerê, né? Foi lá, matéria muito legal, li hoje pela manhã. Tá disponível também no ND+. Daí tem essa partezinha do vídeo. Conta pra gente, que apareceu o vídeo aqui no Clube da Bola. Conta tudo pra gente, Josh. Como é que foi essa entrevista? Como é que foi essa matéria? Cara, o Sávio nos recebeu na casa dele, eu e o Rodrigo Polidoro, lá em Jurerê. Cara, a gente bateu um papo muito legal. Foi 1 hora e pouco de conversa, 1h10 ali, de entrevista de fato mesmo. Mostrou pra gente as camisas que ele tem guardada nesse escritório. Hoje ele é agenciador de atletas, trabalha no mercado imobiliário, mercado financeiro. Falou de como ele cuida do dinheiro. Perguntei sobre a gestão financeira, de que forma que ele tratava o dinheiro, ganhando muito dinheiro no Flamengo, no Real Madrid, como é que ele se fez para ter um patrimônio, para hoje viver tranquilo. Perguntei sobre como era ouvir a torcida gritando o nome dele do Maracanã, a visão que ele tinha de campo da geral. Cara, foi uma entrevista muito legal, da fase de pai, como é que um jogador no alto nível vira pai, como é que ele se vira com isso, entender como é que cuidar de uma família, de que forma que ele enxerga os filhos, a ausência que ele tem dentro de casa. Então é uma entrevista que tem muitos assuntos dentro desse papo que está no jornal hoje. ND está no portal ND+, para você conferir também. E tem um vídeo também, né? A gente fez um compilado do vídeo de 1 hora e pouco de entrevista, que está dentro aqui do canal do Clube da Bola, no ND Play. Então você pode conferir ali também essa entrevista em vídeo com o Sávio, que essa foi só a primeira. Vai ser quinzenal, Porta Aberta é o nosso quadro novo que a gente está lançando no Jornal ND, a cada 15 dias uma entrevista. A próxima é com o Aldrovani, que jogou no Figueirense, se formou agora em fisioterapia. É um cara que eu encontrei jogando bola na BB um dia desses e disse, pô, é um cara que tem história para contar. E sabe, vou até dar um spoilerzinho da próxima, que é o Aldrovani. Sabias que ele foi jogador e serviu o Exército ao mesmo tempo? Aí, ó, que legal, cara. Tem muita coisa para contar. Essa entrevista do Sávio foi muito especial. Mandar um abraço para ele, que está nos acompanhando, está aqui em Floripa, mora lá em Jurerê. Como o Mancha sempre gosta de falar, tá no veludo, Mancha. Tá no veludo, tranquilo. Olha só.
Você tá aí, pô, Mancha, mas aqui na minha área o jornal não circula, moro em outra cidade longe da capital. Como o Jorge falou, tá tudo no ndmais.com.br e no ndplay.com.br você também consegue pescar uma edição dessa grande entrevista em vídeo também para curtir ou ler também no ND+, no site, no portal ND+. Rapidinho, só ler a coluna do Cláudio, que é Avaí tem desafio de peso em Recife. Leão da Ilha afasta risco. Fim do ciclo no Scarpelli. Mais de 10 mil inscritos, só as manchetes da coluna do Dr. Cláudio Caticati. E quem é de fora pode assinar o digital, né? Tem o digital. Vou pegar para ti, ó. Tem já? Obrigado. Leva aí, ó, para ti, presente. Vou levar.